Queridos amigos, bem-vindos ao curso preparatório para a segunda fase da OAB em Direito Penal do Legal e Educacional. Eu sou Rodrigo Capobianco e vou acompanhá-los durante o curso, nosso curso de preparação. Muitos dos alunos que chegam aqui na nossa segunda fase, na preparação da segunda fase, ainda não passaram efetivamente, né? Ainda falta um pontinho ou outro, esperando para anular alguma coisa da OAB. Outros alunos estão fazendo para treinar, para já se preparar para o próximo, né? E é claro que nós temos aqueles alunos que estão realmente na briga, seja por estar a primeira vez na segunda fase ou estar na repescagem da segunda fase. O nosso curso é direcionado para todos vocês. E espero que vocês tratem da mesma forma, mesmo aquele que efetivamente ainda não passou, mesmo aquele que está treinando, ou aquele que está na expectativa de anular, trate o curso como se fosse realmente para valer, como se fosse a segunda fase. Porque é muito, muito, muito importante que você tenha uma preparação adequada, tenha um foco, tenha uma estratégia. E é exatamente isso que nós vamos propor para vocês aqui. Uma estratégia para superar a segunda fase da OAB. Para que essa estratégia dê certo, requer muita dedicação. Não é? Então, mesmo que você não tenha passado, dedicação total, não é? Para crescer, para ficar robusto, para ficar realmente preparado para enfrentar o exame da OAB, seja já no próximo exame, seja nos próximos exames. Não é? O curso é para todo mundo e nós vamos tratar aí realmente com muita atenção e com muito carinho para todos vocês. Né? Nós fizemos aqui nós temos a nossa preparação, nós temos a nossa estratégia baseado já em mais de 20 anos de preparação para o exame da OAB. Né? Então, nesses mais de 20 anos, a gente já viu de tudo, já viu exame unificado, já viu exame regional, já viu bancas diversas no exame da OAB, já vimos todos os tipos de alunos, matérias, não é? E com isso, com o passar do tempo, é que nós fomos construindo aqui a nossa estratégia, construindo a nossa teoria. Tem se apontado bastante eficiente e por isso vamos trabalhar bastante, nós vamos mostrar para vocês como será o curso e qual é essa estratégia. Né? Na aula de hoje, essa aula é básica, essa aula é para você entender todo o sistema, toda a preparação e como você vai vencer o exame da OAB. Vale destacar que essas nossas aulas elas ficam gravadas e durante todo o curso você pode ver e rever todas as aulas o tempo todo. Né? Então, mesmo na aula de hoje, se eventualmente você perder alguma parte por algum compromisso, não conseguiu assistir inteira ou quer rever alguns dos itens, às vezes você não vai rever a aula completa, não vai vê-la por toda a aula, mas trechos da aula você vai poder ver e rever quantas vezes você poderá achar necessário, ok? Isso 24 horas por dia até o dia da prova. Vamos lá, vamos começar e eu vou mostrar para vocês primeiramente como será o nosso curso. O que nós vamos enfrentar aqui no nosso curso? Dá uma olhadinha. O exame da OAB. Então, quer dizer, não vai se preparar quem não quiser, né? Você já está vendo o trabalho que você vai ter muito trabalho, mas nós vamos superar sim essa prova da OAB, tenho plena convicção, como tem sido durante todos esses anos, a maioria dos nossos alunos tem conseguido êxito, né? O que é muito bacana e vocês podem até achar que, não, professor já está há 20 anos aí, se pensar em 20 anos,
mais de 20 anos, né? São 3 exames da OAB por ano, são mais de 60 exames da OAB que a gente já passou, né? Repetindo tantas vezes aí, né? E vocês podem achar que não, mas a verdade é que a gente sofre pra caramba com os alunos, viu? A gente, em que sentido? A gente sofre porque a gente vê o sacrifício dos alunos, né? A necessidade dos alunos, o temor de não passar na prova e voltar para uma primeira fase, né? A gente vive intensamente essa segunda fase da OAB e quando o aluno passa na prova é uma alegria sem tamanho para nós. A gente fica realmente muito feliz mesmo, né? Nós, professores, no meu caso, estou dizendo por mim, mas também pela instituição Legale, ele faz de tudo para que o aluno supere a OAB, né? Até porque a gente tem a ideia, a perspectiva, a vontade de que você faça parte da família Legale. Aqui no Legale, nós não temos só a preparação para o exame da OAB. Aqui nós temos as nossas pós-graduações em todas as áreas do direito, com professores de renome, professores experimentados, professores que vão dar o pulo do gato, né, de todas as áreas. Então, realmente, nós queremos que você passe na OAB, nós queremos o seu sucesso e queremos ter vocês aqui depois nas nossas pós, porque quem faz uma pós do Legale faz várias, não é? De várias áreas, porque são cursos sem se desprender da parte teórica, que é muito importante, mas focados também na prática, no dia a dia, não é? Em tornar a sua advocacia, a sua atuação jurídica, mesmo que não seja na advocacia, em outras áreas jurídicas, cada vez melhor, né? Então isso daí tudo é muito bem pensado para que você tenha sucesso. E aqui no exame da OAB, realmente a gente faz todos os esforços para que você seja bem feliz e passe na prova, né? Um recadinho sobre o cadastro no Aulas Planejadas, porque tem um cadastro especial. Dá uma olhadinha. Então, eu peço para você, isso você já pode fazer agora, né? Agora. Ou você pausa aqui o vídeo da nossa aula, ou ao final da aula, mas já faça isso. Já, não deixe para depois. Encaminhe o mais rápido possível um e-mail para o meu e-mail aqui, rodrigo.capobianco@aulasplanejadas.com.br, informando o seu nome completo, o seu CPF e também o seu endereço eletrônico. Ah, professor, mas no e-mail já tem o endereço eletrônico. Mas se você colocar no corpo do e-mail, vai facilitar. Além do que, muitas vezes a pessoa quer receber por um e-mail, manda pelo outro, dá uma certa confusão aí. Então, não custa nada, coloca no corpo do e-mail o seu nome completo, o seu CPF e o seu endereço eletrônico. Aí nós já vamos gerar um login e senha, que eu adianto para você qual que será. O seu login será o seu CPF, o seu número de CPF, e a sua senha será. E depois você pode mudar, isso não tem problema, né? Mas inicialmente a sua senha será Legale, com L de início maiúsculo e os outros minúsculos, @2018. Legale, @2018. A sua senha. É isso que você vai utilizar, né? Legale, @2018 seria a sua senha, ok? Mas não adianta agora você tentar entrar no Aulas Planejadas, porque só depois de cadastrar no Aulas Planejadas o seu CPF, o seu login, é que vocês vão ter o acesso, né? Com isso, após o cadastro, você terá acesso à plataforma do Aulas Planejadas, entrar lá neste site www.aulasplanejadas.com.br/EAD,
ok? E você terá acesso a um ambiente virtual, dado aulas planejadas com essas aulas complementares para vocês, né? É bastante convidativo, bastante interessante que você tenha acesso a aulas planejadas, vocês vão gostar também. É uma outra forma de interação, né? Uma outra forma de interação bastante importante. Legal, vocês vão receber um e-mail. A gente vai mandar um e-mail com passo a passo, lembrando o seu login, lembrando a sua senha, né? E você vai receber esse e-mail com passo a passo. Ó, entra no site, clica aqui, clica ali, para que você tenha o acesso amplo e restrito a aulas planejadas durante todo o curso. Também 24 horas por dia, nos 7 dias da semana. Ok? Então, como você pode perceber, você já tem aí um panorama do que será o seu exame da OAB, a sua preparação, né? Se a gente contar 24 aulas, com praticamente 2 horas cada aula, são 48 horas, mais 8 aulas de questões, que correspondem a 16 horas. Então, são 48 mais 16 horas, dá 58, 64, correto? Muito bem, 64 horas. Se você adicionar ainda a oficina, que mais ou menos meia hora cada uma, mais 12 horas, são 76 horas, né? Se você pensar em todas as horas e bota horas nisso, em aulas planejadas, você tem mais de 100 horas de curso para vocês, fora os exercícios, fora os materiais, sem contar da primeira fase também. Se eu contar da primeira fase, que tem 12 aulas, cada aula tem 2 horas e meia mais ou menos, né? Então a gente tem aí mais 24 aulas, 24 horas, 26 horas mais ou menos, e né, aí você vai passar de 100 só aí, fora o aulas planejadas. É bastante tempo de preparação, precisa de organização, mas eu vou mandar para você também um roteiro de estudo para que você consiga. Fiquem atentos ao seu e-mail, né? Vou mandar ali um roteiro de estudos para que você consiga dividir o seu tempo e conseguir cumprir as suas metas na preparação. Legal? É muita coisa, senão a gente se atropela e não sabe o que fazer. Muito bem. Queria passar para vocês agora algumas ideias importantes para quem vai enfrentar uma segunda fase da OAB, né? No que diz respeito à preparação. Muitas pessoas acham que o fato de estar fazendo um curso já é o suficiente para passar na OAB. Até pode ser. E para ser mais sincero, mesmo sem um cursinho, muitas pessoas passam na OAB. Claro, hoje você tem um farto material espalhado por aí e muitas pessoas se preparam sozinhas. Mas realmente você entrar num curso como o nosso ou como outros tantos cursos muito bons que nós temos espalhados pelo Brasil afora, já te dá um bom handicap, já te dá ali um know-how necessário para que você consiga passar na OAB. Mas a preparação não é só técnica. Então eu quero chamar a atenção para você da tríplice preparação que você deve ter. Dá uma olhadinha. Então, preparação, a sua preparação tem que ser técnica, mas também tem que ser física. Isso mesmo, preparação física. Vou falar sobre isso. E a sua preparação também tem que ser emocional. Você tem que estar bem preparado também emocionalmente, porque senão você não passa na prova da OAB, né? Então vejam só, tríplice preparação. Pense nisso. Primeiro, a questão técnica. E aí, como eu adiantei para vocês, vocês estão um passo à frente de muita gente. Pode alguém se preparar sozinho? Pode. E eu
uma das coisas que me deixa mais feliz mesmo, podem acreditar, são os e-mails que eu recebo de pessoas desconhecidas. Muitas pessoas desconhecidas, que eu nunca falei com elas, nunca tive contato com elas. E eu recebo esses e-mails constantemente de pessoas que, com as minhas aulas no YouTube, e são vários, né? Nós temos o nosso canal, Rodrigo Capobianco, nós temos o canal do Legale Educacional, em que também nós temos lá muitos vídeos, né? E as pessoas assistem os vídeos no YouTube, muitos leram e se prepararam com os nossos livros, eu tenho um livro preparatório para a segunda fase da OAB, e depois me manda um e-mail, fala assim, olha, professor, você não me conhece, eu sou daqui, dali, espalhados pelo Brasil afora, mas você me ajudou demais, eu passei na OAB com as suas aulas, muito obrigado, tal. Poxa, isso é uma satisfação enorme e o esforço é da pessoa. Muito esforço para passar na prova, e a pessoa conseguiu passar. Ela pode se preparar sem cursinho? Pode, mas é bem mais difícil. Por quê? Porque aqui, não só aqui no Legale, nos outros grandes e bons cursos que nós temos no Brasil, você ganha um direcionamento, né? Você encurta o caminho para a sua preparação. Algumas dificuldades práticas que fatalmente a pessoa enfrentará no exame da OAB, nós antecipamos aqui. Você vai encontrar essa dificuldade, aquela, cuidado com isso, cuidado com aquilo, e a pessoa sozinha, muitas vezes, não tem essa ideia. Sem contar que nós estamos monitorando o tempo todo a pessoa está sendo monitorada, né? A pessoa, a gente vai ver como está a preparação, como a pessoa está fazendo as peças, né? Como está resolvendo e as dúvidas que tem. Então, essa preparação técnica, o fato de você entrar no cursinho é um grande passo. Agora, se você levar a sério o cursinho, levar a sério as aulas, aí sim não tem para ninguém. Você vai ter uma preparação técnica exemplar e muito mais do que o suficiente para passar na prova. Não tenha a menor dúvida que você vai passar com folga, né, nessa preparação técnica. Mas não adianta só a preparação técnica. Você também precisa de uma preparação física. Como é que é isso, professor? Então você vai ensinar aí a fazer uns exercícios, uma aeróbica jurídica. Como é que é isso? Não, não é isso. É que essa preparação para a prova é muito desgastante. Só pelo início da aula, vocês já perceberam o quanto que vocês vão ter de trabalho. O quanto de vídeo, o quanto de matéria, o quanto de leitura que vocês vão ter que fazer. É bastante coisa para você se preparar. E muitas pessoas não têm o fôlego necessário para essa preparação. Então, vejam só, você vai ter que ter uma atenção especial a isso. Por quê? Porque senão o elástico a gente vai esticando e ele rompe. Vai chegar um momento que você não vai aguentar mais. Vai chegar um momento em que o desgaste será tão grande que você começa a sublimar. Começa a deixar nas mãos de Deus. Fala assim, eu não estou aguentando mais, já me preparei demais, vem essas falsas ilusões. Já fiz muito exercício, já não quero fazer mais, eu não aguento. Olha, fiquem atentos, esses pensamentos obscuros, eles vão passar pela sua mente. Mas você não pode ser tomado por isso, você tem que ter fôlego. Não é? Isso daqui é uma maratona. Então, na maratona, não adianta a gente sair correndo feito um doido como se fosse uma prova de 100 metros rasos. Não, a gente tem que ir dosando, a gente tem que ter uma programação, a gente tem que cumprir, superando metas, mas dentro de uma preparação de uma maratona. Para que você, quando chegar lá no final, quando chegar lá nos finalmente, próximo à prova, você consiga estar bem e consiga dar aquele sprint final, né?
aquilo que vai fazer você superar todas as últimas barreiras necessárias para você passar na prova. Não pode quebrar no meio do caminho. Então, quando eu peço uma atenção especial para o seu preparo físico, eu quero que você tenha uma atenção especial para o seu descanso, né? Não adianta, o certo seria dormir bem, mas tem tanta coisa para fazer e, além disso, você tem outros tantos afazeres na sua vida, né, que não pode simplesmente ficar paralisada para o estudo da OAB. Se isso for possível, seria uma maravilha de realmente você conseguir passar dias e dias se dedicando a um determinado assunto, é uma coisa fantástica. Sua preparação seria sensacional, mas a vida real, a vida como ela é, como diria Nelson Rodrigues, ela não é assim esse mar de flores. Então a gente vai encontrar grandes dificuldades. Então você não vai conseguir dormir muito, mas que você consiga dormir bem. Pense nisso, né? Que você tenha horas, as poucas horas que der, de um descanso muito bom. Há uma preparação para o sono. Tem gente que vai dormir já nervoso, pilhado, tem gente que vai dormir depois de se alimentar demais, e aí o corpo fica naquela digestão que te impede o sono adequado, né? Então você tem que pensar nisso, você tem que melhorar a sua qualidade de vida nesse período da OAB. Pense nisso, tente melhorar na alimentação, no sono, né, no contato, nas relações interpessoais, né? Tem que tentar melhorar, tem que tentar ser o melhor possível, né, para que você consiga aguentar o tranco. E ter momentos de lazer também, não momentos intensos e o tempo todo de lazer, porque não dá, o seu foco é a OAB. Mais um sábado à noite, né? Como diria alguns amigos meus que são nutricionistas, você está de dieta o tempo todo, mas não tem um nutricionista que num sábado à noite com amigos vai comer uma saladinha. Ele vai comer alguma coisa diferente, né? Não precisa se entupir. Então, a mesma coisa. Você não precisa estudar sábado à noite. Isso é loucura. A menos que você não tenha o que fazer, né? Você não tem nenhum programa, então melhor, antes de ficar perdendo tempo com outras coisas, você pode estudar. Mas sempre, hoje em dia, né, você tem acesso a bons filmes, mesmo sem sair de casa, né? A boas companhias, né? A um jantar um pouquinho mais demorado, né? A um bom papo. Isso realmente é desestressante, importante, encorajador para que você chegue naquele ponto e fale assim, bom, hoje eu vou relaxar, né? Hoje. Mas não se premiar. A gente acaba se premiando demais. Então, pelo sacrifício que a gente faz, hoje eu vou vegetar em frente à TV. Não, não. Você vai estudar e você vai ter tempo de lazer também. Mas quando der uma brecha para você estudar, você vai estudar, porque um dia que você não pôde estudar direito, vai compensar no outro dia que você pode estudar mais. A prova da OAB, a preparação para a prova da OAB é contínua. Você precisa sim estudar todos os dias. Sim. Ponto. Você precisa estudar todos os dias, com muita dedicação todos os dias, mas há dias que parecem noites. E tem dia que você vai ter uma produtividade muito menor. Vai ter dia que você vai conseguir estudar meia hora, 15 minutos, né? Tudo bem, pega esse tempo, é o que sobrou, né? Você passou num liquidificador aí durante o dia, você está moído por tudo que aconteceu, mas ainda te restou 15 minutos. Em frente, não deixe passar nenhum dia batido, não. 15 minutos que seja, pegue. Mas no outro dia, você vai ter mais tempo. E nesse outro dia você não vai compensar, você não vai, aliás, você não vai se premiar, falar assim, já sofri tanto, hoje eu vou vegetar em frente à TV. Não. Aí você vai pensar, bom, teve dia que eu estudei pouco,
Hoje eu tenho tempo, eu vou estudar 3 horas, 4 horas, 6 horas. Ah, a minha família saiu, eu vou ficar o dia inteiro estudando. Maravilha, porque você tem que pensar que tem altos e baixos nessa preparação e um dia vai compensar o outro, né? Então é muito importante você estar atento aos aspectos físicos, a dosar o tempo adequadamente para que você fique bem preparado. Sem contar o dia da prova. O dia da prova é um dia muito desgastante. Olha, o dia da prova é muito difícil, não é? Porque são 5 horas de prova, bastante complicada essas 5 horas de você se preparar, né? Dá 2 horas, dá 3 horas, começa a dar dor em tudo quanto é lugar. Se você não estiver bem fisicamente, isso vai impactar na sua qualidade, na sua eficiência, e isso pode te atrapalhar decisivamente na prova. Hein? Fique ligado, né? Tome cuidado com esse aspecto que eu estou tratando para vocês. Então, preparação técnica, preparação física e preparação emocional. Olha, são muitos os fatores que podem levar alguém a não passar numa prova. Se você já prestou a prova da OAB e não passou, veja se encaixa em alguns desses aspectos que eu vou falar. Primeiro, você pode não ter passado por injustiça. Sim, acontece. A injustiça ela está presente em tudo na nossa vida. A injustiça ela ocorre não só na OAB, ela ocorre em qualquer área. Ou vocês acham que, como advogados, sempre as decisões serão justas dos casos que você estiver enfrentando? Não. Então você tem que se preparar para a injustiça, porque a injustiça faz parte da vida. Se a OAB foi injusta contigo e não te aprovou quando você merecia a aprovação, saiba que a injustiça não perdura para sempre. A injustiça ela existe, ela acontece, provavelmente todos nós seremos vítimas de injustiças no decorrer dessa nossa existência, mas não há injustiça que dure para sempre, não é? Então, sempre haverá novas oportunidades para quem persevera, para quem continua, para quem insiste, para quem mostra o outro lado, para quem mostra para quem foi injusto que foi injusto. Para quem foi injusto, mostra que foi injusto. Então, se você não passou por injustiça, calma, você já está a um passo de passar na prova. Tem gente que não passa na prova por uma má preparação, né? Então, a má preparação pode se dar por vários fatores, ou porque a pessoa não se dedicou, não estudou, né? Ou porque às vezes ela foi mal direcionada, pode acontecer também, né? De repente, há uma preparação inadequada, por até, felizmente, é uma minoria, né? Que a grande maioria dos cursinhos aí para a OAB são de excelente qualidade, conheço os professores da área, né? Como eu já estou há mais de 20 anos nessa batalha, conheço muita gente e vejo o gabarito dessas pessoas. Agora, tem uma ou outra que pode realmente não ser o desejável e, de repente, a preparação não foi adequada. Olhe, veja se você se preparou adequadamente, né? Se você não se preparou adequadamente, então que seja desta feita, que agora você se prepare muito bem, né? Que você realmente consiga vencer esse obstáculo. Há pessoas que não passam por desatenção. Aí é muito triste, muito triste. Desatenção é muito triste, né? A pessoa não está concentrada, ela não está preparada para passar na prova, né? E a desatenção ela não pode acontecer. Eu sempre digo, e provavelmente no decorrer das aulas eu direi isso, que você tem que ter atenção para tudo na vida. E se você algum dia for atravessar a rua sem prestar a devida atenção, você corre o risco de morrer. E se você fizer a prova da OAB sem atenção, você corre o sério risco de morrer na prova da OAB, ok? Então, muita atenção, muito foco, muita concentração, né?
para evitar. Se isso, você já foi vítima de você mesmo ao fazer uma prova desatento, agora você aprendeu a lição e vai ter toda a atenção possível das próximas vezes, né? Agora, para finalizar, tem gente que não passa no AB porque é uma pilha de nervos. E o emocional não deixa a pessoa superar esse obstáculo. Eu já vi N alunos, pessoal, N, muita gente, que foi parar até na enfermaria, de tão nervoso que ficou na prova, né? Isso demonstra, sinceramente, que a pessoa não está preparada para ser advogado. Eu estou sendo muito franco com você. Se você não consegue dominar os seus nervos, significa que você não serve para ser advogado. Por quê? Porque a prova da OAB numa segunda fase é uma pressão mesmo. E, sinceramente, sem ser nem sádico, longe disso, mas eu acho que tem que ser assim. Porque o advogado, ele é pressionado o tempo todo. Ele é pressionado pelo promotor, ele é pressionado pelo juiz, ele é pressionado pelo próprio cliente, pelos parentes do cliente, para buscar soluções o tempo todo, né? Se esse advogado um dia for fazer uma audiência e na audiência o juiz disser, doutor, o senhor está com a palavra, e esse advogado pensar, e agora, qual é a palavra? Não sei qual é a palavra, e começar a ter um piripaque em qualquer audiência que for, ele não serve para ser advogado, não é? Se o juiz dá lá uma decisão e ele não sabe o que fazer, ele vai desistir por conta disso? Ele vai pedir para sair? É claro que não. Então, nós, advogados, eu e os senhores, a única diferença entre eu e os senhores é que eu cheguei um pouco antes, que eu já me preparei há bastante tempo, que eu já passei na OAB há bastante tempo. Mas os senhores têm igual ou mais capacidade do que eu, né? Talvez não tenham a experiência que eu tenho pelos anos, que os anos me deram, mas a capacidade, a inteligência, eu não tenho dúvida nenhuma, né? Agora, uma coisa que certamente pode fazer uma diferença de advogado para advogado é como ele lida com as questões, como ele lida com as pressões. A preparação para a segunda fase da OAB é uma gangorra emocional. É um sobe e desce. Às vezes a gente está eufórico, feliz, porque passamos na primeira fase, que chegamos na segunda, estamos nos preparando naquilo que gostamos, e de repente a gente começa a desenvolver, encontra percalços, encontra dificuldades, não sabe fazer uma peça, não sabe responder ou desenvolver um determinado assunto, e isso faz com que a gente, né, acabe perdendo o entusiasmo, começando a desacreditar. Mas aí a pessoa se desenvolve um pouco mais, ganha um ânimo, daqui a pouco perde o ânimo, aí conversa com um com outro. As pessoas hoje em dia, né, na nossa atual sociedade, as pessoas elas estão muito desanimadas. Então essa pessoa tem contato com tantos outros desanimados. Para que você vai fazer OAB? Né? Olha quanto advogado. Ah, você sabe quanto é a anuidade da OAB? Esses urubus aparecem em tudo quanto é lugar. Você sabe quanto é a OAB? É ruim, não tem mercado não, eu estou pensando em desistir. Tem muito advogado falando isso, não é? E que não corresponde à realidade, senhores. Tem muita gente, tem muito advogado por aí? Tem sim, quase todas as famílias têm advogado. Mas bons advogados também você não encontra assim tão facilmente, né? E os bons advogados, aqueles que vão atrás, aqueles que realmente se interessam, têm um lugar ao sol. O seu lugar ao sol está te esperando. Então não se deixe inebriar por essa massa escura, cinzenta, de pessimismo, né?
porque isso faz você desacreditar. E se você não acreditar em você, quem é que vai acreditar? Se o advogado não acreditar nele, vocês acham que o juiz vai acreditar? Se o advogado não acreditar nele, o cliente vai acreditar nele? Então não vai ter cliente. Será que o examinador da OAB não percebe quando a pessoa está ali por estar, sem acreditar naquilo? Então você precisa controlar os seus nervos. E acho mesmo que é uma fórmula brilhante para que você consiga superar os seus nervos é se entregar completamente à preparação. Isso, de corpo e de alma. Né? Não se entregar aos poucos. E as pessoas, como se fosse um namoro. No namoro, se você for ali muito devagar, não pode ir com muita intensidade, porque às vezes o pote quebra, né? Mas se você for muito devagar, for aquele, né, aquele relacionamento morno, sem graça, que às vezes você não quer se magoar, então você não entra diretamente no relacionamento, né? Não existe uma confiança ali ainda, então a pessoa fica um pouco fria. Isso não dá certo. Você tem que entrar de corpo e alma, você tem que acreditar que aquilo ali pode dar certo mesmo. As pessoas podem te magoar a qualquer momento, todo momento. Tem gente que é casado há 30, 40 anos, e aí, de repente, casamentos acabam, né? Então, se você for entrar num casamento achando que ele pode acabar a qualquer momento, ele pode acabar realmente a qualquer momento, né? E aqui, por que você está falando isso, professor? Porque você, às vezes, tem medo de se entregar à preparação e depois não passar e se frustrar, de depositar todas as suas fichas, todas as suas emoções na preparação da OAB e depois não passar na prova. Mas isso pode acontecer. Quantas e quantas pessoas, né, tiveram tantos e tantos tropeços na vida para poder, de repente, chegar à vitória, né? Então, essa sua vitória ela vai chegar, mas você precisa se entregar, se dedique, vá a fundo, se prepare, seja senhor de si, saiba, né, até que ponto você pode chegar, né? Não vá além de você. Né? Você tem ali um limite, você não precisa tirar 10 na prova. O que você precisa é passar. E para você passar, você precisa se preparar. E essa preparação vai te dar segurança. E dando segurança, você pode estabilizar o seu emocional. E chegar no dia da prova bem, a ponto de fazer uma prova serena, né? De fazer uma prova com altivez. Durante o curso a gente vai conversar muito. É uma espécie de terapia em grupo aqui, em que nós vamos conversar muito para que você chegue na prova realmente muito bem preparado, tanto tecnicamente, quanto fisicamente, quanto emocionalmente. Legal? Muito bem. Por falar em prova, vou passar para vocês agora como são as características da prova. Muitos dos senhores já fizeram prova da OAB, outros não. Então, para aqueles que já fizeram, vamos relembrar alguns pontos importantes. Para aqueles que não fizeram, muito bem, como é que será a prova? Vamos dar uma olhada. Características da prova. Então, vamos ver como é que é a prova, né? Então, nós temos a divisão da pontuação. A divisão da pontuação é feita da seguinte forma: nós temos uma peça prática, profissional, e que você tem que resolvê-la, construí-la, não é? E que vale 5 pontos. E você tem 4 questões, valendo 1,25 cada, né? Somando, portanto, mais 5 pontos. E para ser aprovado, você precisa de no mínimo 6. E quando eu digo no mínimo 6, é 6 mesmo, não é 5,95.
Já vi pessoas não passarem na prova com 5,95. Não arredonda, não arredonda. A partir do momento que começaram a picar as notas, né, não há arredondamento. Você precisa de 6. 6, ponto. Né? Não precisa tirar 10, mas precisa tirar ao menos 6. Muito bem. Dessa forma, se você só fizer a peça, não resolve. Porque você faz a peça, 5 pontos, as questões você não faz, não deu certo. Se você só fizer as questões, também não dá certo. As questões valem 5, você precisa mais. Acontece que a peça é tudo ou nada. A peça é tudo ou nada. Você não tem como fazer a peça pela metade, você não tem como fazer a peça errada, porque aí você zera e acabou a sua prova. Então você precisa fazer a peça completa. As questões não é bem assim. É claro que você não vai deixar nada sem resposta, não é? Porque se você deixar alguma das questões sem resposta, já é 0. Então é melhor responder, mesmo que não seja a resposta adequada, mas é melhor responder. Todavia, se você deixasse uma das questões sem resolver, ou 2 das questões sem resolver, isso não invalidaria as outras 2. Então é bem possível você fazer uma peça bem feita e com uma questão ou com 2 questões já passar na prova. Ok? Ao passo que se você fizer todas as questões certas e fizer metade da peça principal, você não será aprovado, porque você não receberá nenhum ponto ali. Então, nós precisamos, na nossa preparação, pensar o foco principal. Atenção a isso, o foco principal é a peça. É a peça. Eu vejo e recebo e-mails de muitos alunos que dizem o seguinte: professor, na peça eu fui muito bem. Eu tirei 4 na peça. Fui muito bem. O que me derrubou foram as questões. E aí eu digo para o aluno, pergunto, tudo bem. Num primeiro momento você foi bem na peça mesmo. Mas quanto tempo você demorou para fazer a peça? Aí ele me responde, olha, demorei um pouquinho, viu? Eu demorei umas 4 horas para fazer a peça. Então aí eu digo para o aluno, então na verdade você foi muito mal na peça. Mas como mal, professor? Tirei 4. Você tirou 4. Mas esses 4 fizeram com que você não tivesse ponto nas questões. Seria melhor você tirar 3, dando espaço para as questões. Não é? Então, a grande lance aqui, né, a grande dica que eu já estou dando logo no início, é que a gente precisa ter um foco na peça. A gente precisa fazer a peça muito bem feita e rápido. E rápido. Por quê? Atenção, já gravem isso, eu vou repetir isso posteriormente. Para cada questão, você tem que deixar no mínimo meia hora. Se você não deixar no mínimo meia hora para cada questão, você não vai acertar. E você pode pôr tudo a perder. Assim sendo, você tem que fazer a peça no máximo em 3 horas. No máximo em 3 horas. Deixando 2 horas restantes para as questões. O ideal seria você fazer até em menos tempo, mas no máximo em 3 horas. Cada minuto que você passa das 3 horas para fazer a peça, você vai reduzindo as suas possibilidades de aprovação. Guardem isso. Assim sendo, senhores, claro, nós vamos focar muito nas peças. Vocês vão ficar tinindo, saber fazer a peça, saber resolver. Nós temos um método que nós desenvolvemos aqui, nós vamos mostrar esse método para vocês, né? Mas, acima de tudo, você precisa ter uma evolução. Precisa se dedicar a essas peças, para que aquilo entre na sua cabeça de uma forma definitiva e quando chegar na prova você consiga fazer aquilo com bastante rapidez, com bastante eficiência.
porque aí vai sobrar tempo para as questões. Nós não vamos nos descurar das questões. Vocês vão ver, além das questões aqui do curso regular, você tem já as questões nos vídeos previamente formulados por nós, que estão lá, né, disponíveis aqui no curso. Você vai se preparar também com essas questões. Mas, atentos, atentos. Se você fizer a peça com rapidez e com eficiência, você será aprovado na OAB. Ok? Guardem isso. Essa é uma ideia importante. Bom, quais os critérios que são utilizados para a avaliação? Como é que é feita a avaliação? Quais são os critérios? Muito bem. Ao final, você fez a sua prova, né, já vai sair um gabarito. Às vezes, até no mesmo dia, sai um gabarito, ou posteriormente sai esse gabarito. Esse gabarito é uma estimativa, ok? Uma estimativa. Não significa que você tenha que responder tudo exatamente como constou no gabarito. Às vezes a pessoa se desespera, eu não coloquei de acordo com o gabarito. Não significa muita coisa, tem que esperar a nota final. Também não pode se entusiasmar demais, falando, eu fiz tudo que estava no gabarito. Espera. Por quê? Porque quando é lançado ali os aprovados, a lista dos aprovados e dos reprovados, também sai um espelho de correção. Eu até trouxe um modelo aqui de espelho de correção para vocês verem, já vocês veem, mas sai um espelho de correção fazendo a divisão das notas. Então eu disse que a peça vale 5 pontos, então o que vale ponto numa peça? Depende de exame para exame, né? Então tem o endereçamento, eles vão dar uma pontuação para isso, né? 0, alguma coisa. Tem 5 teses, eles vão dividir. Quem fez essa tese, 0,40. Quem fez a outra, 0,10. Quem falou o artigo X, 0,15. E eles vão pulverizando esses 5 pontos em infinitos detalhes. Isso na peça e também nas questões. Nas questões, como vale 1,25 cada questão, também é fracionado. Se você falou do artigo X, 0,25. Se você falou da súmula, mais 0,40, mais isso, também é fracionado. Isso é o chamado espelho de correção. Compreendido? Não tem como nós sabermos previamente do espelho de correção, porque isso depende de exame para exame. E aqui sim é um critério absolutamente próprio da OAB. A OAB é que vai dar o critério de quanto ela vai valorizar. Por exemplo, eu já vi colocar a data da peça certa, valer 0,40 e valer 0,10. Nos últimos exames tem valido 0,10, né? Mas já vi valer 0,40. Então, isso depende, né, de vários fatores ali ao se analisar uma prova. Mas, devo lembrar os senhores que se a gente não consegue saber como é o espelho de correção de cada exame, nós conseguimos, ao analisarmos os exames da OAB, identificar pontos comuns, alguns assuntos que sempre, independente da prova, sempre são avaliados, não é? Bom, esses critérios de avaliação, que sempre fazem parte da avaliação da OAB, é claro que nós vamos trabalhar em cima deles e vamos tentar fortalecê-los cada vez mais em cima desses critérios de avaliação, ok? Então, quais são esses critérios genéricos que sempre aparecem? Vamos dar uma olhadinha. Então, critérios para avaliação, né? Como é que a gente avalia, como é que a OAB nos avalia na prova? Primeiro, a peça e teses adequadas ao problema apresentado. Então, você sempre tem que entrar com a peça certa. E quando eu falo peça certa, serve também para as questões.
porque muitas questões são mini problemas em que pede a indicação, que peça que tem que entrar, e você vai ter que saber qual é a peça. Antigamente, você errava a peça e podia ser aprovado na OAB. Né? Isso era apenas um item de tantos itens ali. Mas, ultimamente, não. Errou a peça, errou o nome da peça, você já está sendo eliminado. Então, nós precisamos ter muita, mas muita atenção à peça, saber qual é a peça. E nós vamos criar aqui, nós temos uma metodologia para isso, e você vai saber qual é a peça. Tenho certeza que você saberá qual é a peça adequada, tanto para a peça principal quanto para as questões. Um outro item que sempre é avaliado, vale ponto, dá uma olhada, é a fundamentação e a sua consistência. Fundamentação e consistência. Então, tudo que você for fazer na prova, você precisa fundamentar, né? Todos os assuntos que você for trazer para a prova, você precisa fundamentar. E tem que ser consistente aquilo que você vai falar. Então vejam só. A fundamentação, ela pode se dar em vários níveis. A fundamentação, ela pode ser em cima da doutrina, em cima da lei, em cima de jurisprudência, em cima de súmula, em cima de, né, de princípios gerais de direito, etc. Como na prova da OAB, você não tem acesso à doutrina e também não tem acesso à jurisprudência, você só tem acesso à jurisprudência consagrada, chamada de súmula, né? Então, o que cai na prova é a lei. Fundamentação em cima da lei. Tem caído muito disso. Então, o artigo que fala sobre aquilo. E também as súmulas. No que diz respeito à lei, você deve se abster de copiar o texto de lei. Né? Você não deve dizer assim, consta no artigo 25, e aí diz lá, artigo 25, legítima defesa, isso, aquilo. Não, porque assim você está dizendo a lei e iura novit curia, ou seja, o juiz conhece a lei, você não vai repetir a lei, o juiz conhece a lei. Né? O que você precisa é ter argumento. Então, você não vai copiar a lei. Você vai argumentar em cima do artigo de lei. Você vai pegar, se você vai argumentar ali uma legítima defesa, você vai pegar o artigo 25 do Código Penal e vai, com as suas palavras, transmitir. Olha, a legítima defesa se caracteriza. Deixa eu ver aqui. A legítima defesa se caracteriza por isso, por aquilo, e tal, com as suas palavras, conforme reza o artigo 25 do Código Penal. Então, aí sim você teve argumentação e aí sim você teve fundamentação. Você argumentou e você fundamentou. Ok? Coisa que, se você copiar o artigo de lei, você não terá. Né? Esse é o segredo para que você faça uma boa argumentação. Compreendido? Você vai fundamentar dessa maneira, citando, conforme reza o artigo tal, conforme reza a súmula. Súmula ainda você até pode copiar, né? Mas artigo de lei, não. Não se esqueça que vale ponto, tá? Todos os artigos onde você encontrar as coisas, você deve mencionar esse artigo, porque certamente cada fundamentaçãozinha vale 0,10 e de 0,10 em 0,10 nós vamos chegar bem longe. Vale ponto e tem que tomar muito cuidado com isso. Próximo item que sempre é avaliado é esse aqui, ó, dá uma olhada. É o raciocínio jurídico. Né? Então nós temos que ter raciocínio jurídico. O que significa isso? Professor, eu vou ter que falar um juridiquês? De jeito nenhum. Prova da OAB não é para você falar difícil. Né? Prova da OAB é para você falar termos técnicos e saber transitar por este mundo técnico. O direito penal e o processo penal, eles estão muito próximos do leigo.
Uma pessoa que não é advogado, uma pessoa que tem outro setor de atividade, consegue dizer que alguém é inocente, que o crime é inafiançável, que o crime é hediondo, que tem a prisão preventiva, mas essas pessoas não conseguem explicar o porquê das coisas, tecnicamente, como a coisa funciona. Tá? Você é que consegue, porque você é um técnico. Então, na prova da OAB, você não pode agir como um leigo. Não adianta você dizer que o fulano é inocente, porque se você disser que o fulano é inocente, até minha avó diz que o fulano é inocente. Você precisa explicar o porquê ele é inocente, ok? E isso tecnicamente. Você vai ter que falar que o fato é atípico e mostrar como se caracterizaria o crime e por que não se caracterizou. Você vai dizer que ocorreu a prescrição, mas acima de tudo você tem que explicar o porquê ocorreu a prescrição, né? Então é essa explicação, é esse pensamento no mundo jurídico que diverge do pensamento do leigo que realmente vai fazer você ter o raciocínio jurídico adequado. Compreendido? Então é muito relevante, muito importante isso também, né? O próximo item também é sempre avaliado, dá uma olhada. É a capacidade de interpretação e exposição. Capacidade de interpretação e exposição. Isso é algo que a gente tem que tomar muito cuidado, muita cautela, porque muitas pessoas às vezes não respondem as questões porque sequer entenderam as questões. Nós, quando eu digo nós, assim, todas as várias gerações de estudantes brasileiros não foram criados, vamos dizer assim, para interpretar, né? Não fomos educados para interpretar, não nos ensinaram a interpretar. Sempre nos deram a fórmula 2 mais 2 é igual a 4, mas não discuto por quê. É 4 e acabou. Ponto. Isso é muito conveniente, né, para governantes, isso é muito conveniente para pessoas inescrupulosas, né, que querem pessoas que não pensem. Então nós temos um déficit. A minha geração, algumas gerações anteriores à minha e até algumas gerações posteriores à minha tiveram um déficit. Eu tenho visto hoje em dia que o ensino tem sido já um pouco diferente e que muitas escolas, é claro, não posso dizer por todas e não posso dizer pelo Brasil afora, né? Mas muitas escolas estão assim pautando, né, o seu ensino na interpretação. Isso é fundamental. Tem que saber interpretar. Bom, professor, tudo bem, filosofia, legal, bacana, que os meus filhos vão ser felizes, mas e eu? Como é que eu faço? Então a gente tem que tomar um cuidado com relação a isso. A interpretação, ela deve ser feita com cautela. E há métodos de você conseguir interpretar um pouco melhor. Por exemplo, você pode grifar, reescrever, né? Você pode tirar os pontos principais. Eu vou ensinar você a fazer isso aqui na nossa metodologia, para que você consiga entender o alcance do problema apresentado, da questão apresentada e mais, né? Consiga encontrar o paralelo daquilo que está sendo dito ali na legislação. Não se esqueça que a prova é com consulta, então a grande dificuldade é fazer essa adequação, né, daquilo que está na questão e onde está. Onde eu vou encontrar isso daqui, né? Então, encontrar algo que seja correspondente. Essa interpretação é treino, tá, pessoal? A gente vai ter que treinar todo dia, aqui bastante, né? E diante de um treino bastante intensivo, a gente vai começando a vislumbrar, a perceber melhor as coisas, né? E o mesmo se aplica à capacidade de exposição. Tem gente que não escreve, tem gente que nunca fez petição. Eu posso chegar, professor, é o meu caso, eu nunca estagiei, nunca fiz uma petição de direito penal.
posso fazer o exame? Você acha que eu consigo? Acho, claro, porque aqui nós vamos treinar, você não precisa ter feito antes. Aliás, algumas pessoas vêm até com alguns vícios, que é mais difícil de corrigir do que já ensinar do zero. Mas tudo bem. O importante é que aqui a gente vai treinar bastante, a gente vai fazer muita peça. E para isso a gente precisa se dedicar muito e ir passo a passo. Então, as primeiras peças que você fizer, às vezes elas sairão com alguns problemas, né? Nem sempre elas estarão muito claras, né? Outras vezes está muito prolixa, fica falando e não falando nada, mas aí a gente vai cortando, né, aparando as arestas, burilando, para que aquela pedra bruta se torne ali uma pedra realmente preciosa, né? Ok? Já burilada, mais precisamente. É o treino da capacidade de interpretação e exposição. Outro item sempre avaliado é esse daqui, ó. É a correção gramatical. Então, a gente tem que ter muita atenção à correção gramatical. O que é a correção gramatical? Né? Nós temos que ter ali um aspecto importante. Nós temos que ter um aspecto importante acerca da correção gramatical. Por quê? Porque muitas vezes a gente escorrega nas próprias cascas de banana que a gente coloca no caminho. Entender de língua portuguesa não é tão simples assim, ok? Não é tão fácil, né? Saber bem a língua portuguesa. Mas ninguém vai sair daqui expert em língua portuguesa. Não, olha o cara fala bem. Não, não, longe disso, né? Aqui o que nós queremos é que você não tenha erros crassos, erros grandes que possam prejudicar você na prova, né? Então, você, assim, erros de ortografia, por exemplo, não devem ser cometidos. É claro que ninguém na OAB vai dizer assim, ó, eu não aprovei esse sujeito porque ele errou aqui, olha como é que ele escreveu essa palavra. Não vai fazer isso. Mas saibam, senhores, que o examinador ele vai olhar ali e ele, se encontrar algum erro crasso, ele vai fazer de tudo para você não passar na prova. Porque assim há uma aura, uma ideia de que advogado não pode cometer essas gafes, né? Então, cuidado. Então, se você não sabe como escreve uma palavra, ou esqueceu, deu branco, coisas que podem acontecer com qualquer um, né? Se você não sabe, é melhor você mudar de palavra. Você tem que tomar um cuidado com o erro de concordância, né? Você tem que tomar um cuidado com os pontos, com as vírgulas, com os parágrafos. Ah, professor, mas isso é difícil, porque depende do estilo. Sim, muitas vezes depende de estilo para estilo, né? Mas tem pessoas que fazem tudo sem ponto, sem vírgula, não tem um cuidado para começar o parágrafo. Senhores, a estética vai pesar a seu favor ou a seu desfavor. Então você tem que tentar fazer uma prova limpa, obedecendo as margens, né, pulando linhas, começando um parágrafo e dando distância da margem para mostrar que está iniciando um parágrafo novo. Evitar períodos muito longos, parágrafos longos, né? Às vezes, tudo bem, se fosse uma regra literária, o parágrafo deveria ser daquele tamanho mesmo. Mas tem gente que narra, por exemplo, todos os fatos, né, num parágrafo só. Não pode. Isso é cansativo para o examinador. O examinador ele precisa de parágrafos menores, né, para que aquilo seja mais palatável para ele. Então, se você vai fazer um parágrafo desse tamanho, divida esse parágrafo em alguns parágrafos. Né? É um pouco de inteligência, evite rasuras.
Quanto mais limpa a sua prova, melhor, ok? E, além de tudo isso, essa atenção, então, especial que você deve ter no que diz respeito à correção gramatical, você também tem que ter, né, com relação à técnica utilizada. Dá uma olhada. Técnica profissional, temos que ter técnica profissional, né? Você vai fazer petição. Assim sendo, ela tem regras, né? Cada petição tem algo que deva constar, tem alguns itens, tem um formato, e isso tudo nós vamos avaliar aqui, muito bem avaliado, dia após dia, né? Você vai construindo essa técnica para que você chegue na prova sabedor do que você tem para fazer lá, né? Como se desenvolver na prova. Ok? Muito bem. Esses são os critérios gerais. Eu vou trazer agora para você um exemplo de um gabarito, né? Um exemplo de um gabarito de como esse gabarito ele foi lançado. Eu estou me referindo aqui a um exame pretérito, né, do exame da OAB, e como é que foi lançado esse espelho de correção, né? Vamos a esse exemplo, só para você ver como se dividem os pontos, né? O que eles avaliam ou não. Dá uma olhada. Então, após a prova, é lançado o gabarito e espelho de correção, individualizando a pontuação, ok? Então aí a gente vai ver como que ficará a pontuação na prova. Então eu trouxe aqui um exemplo do exame 20º exame da OAB, em que a pontuação da peça foi dividida da seguinte forma. Primeiro item, endereçamento. Então tinha que mandar, né, segundo a OAB, para a vara criminal da comarca de Goiânia, Goiás. Isso valia 0,10. Segundo, fundamento legal. Então a peça teria que ser fundamentada no artigo 403, parágrafo 3º do CPP, ou no 404, parágrafo único do CPP, ou no artigo 57 da Lei 11.343 de 2006, que é a Lei de Drogas, né? Combinado com o artigo 403, parágrafo 3º do CPP, combinado com o 394, parágrafo 5º do CPP. Então tinha várias alternativas, né? Você vê né? Ou um, ou outro, né? Você teria aí vários formatos, né? Valendo tudo 0,10. Para memoriais, né? A peça era memoriais, você teria que fazer realmente esses fundamentos e não tem problema nenhum. O outro item é o mérito, né? Então você teria que pedir a absolvição pelo tráfico de drogas, era um dos pontos importantes, 0,40, com fundamento na coação moral irresistível, olha quanto valia, né, falar sobre a coação moral irresistível, 0,90, prevista no artigo 22, que é aquela fundamentação que a gente sempre está mencionando para vocês, né? Mais 0,10. Ausência de culpabilidade em razão da inexigibilidade de conduta diversa, né? Então teria essa inexigibilidade que valeria 0,40. Subsidiariamente, em caso de condenação, nós tínhamos outras teses. A fixação da pena base no mínimo legal, pois a existência de inquérito não pode configurar circunstância desfavorável, né? Então esse era um argumento, porque falava lá que ele tinha um inquérito e isso era desfavorável, e a gente tinha que falar, em razão ao princípio da presunção de inocência, mais 0,10 aqui, tá certo? O reconhecimento das atenuantes do fato do réu ser maior de 70 anos, né, na data da sentença, então isso valia 0,15, com fundamento no artigo 65, inciso 1º do Código Penal, isso valia 0,10. Outra atenuante era a confissão, que valia 0,15 você falar sobre ela, e fundamentar também no artigo 65, só que desta feita, no inciso 3º, a linha D do Código Penal.
Veja como é picada aqui, né, as coisas. O reconhecimento de outra atenuante, que era a coação resistível, a gente já falou da irresistível como tese principal, mas subsidiariamente, né, falando da coação resistível, valeria 0,15, na forma do artigo 65, inciso 3º, a linha C do Código Penal 010 aqui, né? A aplicação da causa de diminuição, né, do artigo 33, parágrafo 4º, que é o tráfico privilegiado, né? Ou o reconhecimento do tráfico privilegiado, que é a mesma coisa, 0,30. Falou de um jeito ou falou de outro, teria 0,30. Pois o réu era primário de bons antecedentes, não se dedicando à atividade criminosa e nem integrando a organização criminosa, ou seja, mais 0,10, né? Muito bem, substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito, né? Isso seria 0,20, pois o STF reconheceu a inconstitucionalidade da vedação, trazida no artigo 3º, parágrafo 4º, ou né, porque a resolução número 5 do Senado Federal suspendeu a eficácia dessa vedação. Então, ou por um motivo ou por outro, valia 0,15 aqui, né? Além disso, a aplicação do regime inicial aberto, 0,15, pois a fixação do regime fechado é obrigatório para os crimes hediondos equiparados do artigo 2º foi considerado inconstitucional pelo STF por violação à individualização da pena. Esse é um assunto que a gente sempre fala no decorrer do curso, né? Depois eu vou explicar direitinho para você isso. E no que diz respeito aos pedidos, tinha que pedir a absolvição, 0,10. Nos termos do 386, inciso 6º, mais 0,10. Subsidiariamente a pena no mínimo, mais 0,10. Reconhecimento das atenuantes, mais 0,10. Né? Além disso, a aplicação de diminuição de pena, 0,10. E a substituição da pena privativa por restritiva, mais 0,10. Bem como o regime inicial aberto, mais 0,10. A data da peça tinha que ser essa, 13 de março de 2015, valeria 0,10 aqui, e toda a estrutura final, com o local, a data, a assinatura da OAB, o número da OAB, você não vai colocar, né? Eu vou explicar isso no decorrer das aulas, valia mais 0,10, né? Então, esse exemplo desse 20º exame unificado, né? A gente colocou ele, não é por acaso, né? A gente colocou porque ele foi muito dividido, muito dividido. Muitas vezes tem muito menos teses do que essas, tá? E pode até assustar os senhores. Como é que eu ia achar tudo isso? Acharia, viu? Acharia. Nós esmiuçamos isso aqui no curso, né? E você vai se preparar para achar tudo isso. Tenho plena certeza e convicção que vai achar com muita tranquilidade, né? Se não achasse tudo, acharia realmente a maioria, teria uma grande pontuação ali na prova, né? Então, esse foi um exemplo de espelho de correção aí da peça. Das questões também tem ali o espelho de correção lançado, ok? Vamos falar sobre o material de estudo, o que você vai utilizar para estudar e o que você vai utilizar na prova. Vamos lá. Então, você precisa de um vademecum atualizado, isso para a prova. Para a prova, você vai levar um vademecum atualizado, o mais atualizado possível, ok? E você, além disso, o vademecum também pode ser um 3 em 1, que a gente chama 3 em 1, né? Aqueles que sejam de penal, processo penal, legislação especial, né? De penal, também serve. E para você estudar, isso não adianta levar na prova, mas para você estudar, você poderá ter aqui esse material, a doutrina, né? A doutrina você pode estudar, né? Bom, algumas observações. Evitem, as pessoas me perguntam, que vademecum? O das grandes editoras brasileiras, todos são muito bons. Nenhum é perfeito. A gente vai encontrar falhas em todos eles, né? Mas, de uma maneira geral, eles são muito bons. Eu só peço para que você evite os mini.
mini código, mini, não, porque é reduzido, tem menos remissões, né? E isso pode, menos índices, isso pode atrapalhar. O que realmente vai diferenciar na sua preparação são os índices e também as remissões. A fartura de remissões vai ajudá-los na prova, né? A lei é a mesma em tudo quanto é lugar. No que diz respeito à doutrina, não saiam por aí comprando sem parar igual um louco, né? Não, de jeito nenhum. Você pode se utilizar de doutrinas já de alguns anos. A única coisa é que você tem que comparar a doutrina com a legislação atual. Então, muitas doutrinas ainda não estão adaptadas às novas leis, né, que vão surgindo constantemente no nosso ordenamento jurídico. Mas uma prescrição é prescrição hoje e há alguns anos. A legítima defesa é hoje e há alguns anos. O inquérito é hoje e há alguns anos. Portanto, você pode encontrar bons e grandes doutrinadores falando sobre esses assuntos, né? Bom, teve dúvida? Manda para mim, né? Mandou um e-mail, fala, professor, eu tenho esse livro, desse autor, posso estudar por ele? Pode ou não, aí a gente vai conversando e vai interagindo, ok? Como é que nós vamos pedir as lições de casa? Esse é um ponto importante aqui para a nossa preparação na prova, né? Então, nós vamos ter dois tipos de lição de casa. Uma lição você vai entregar, que é para eu corrigir e vou te devolver, e a outra lição você não vai entregar. Você vai fazer para se preparar para a aula seguinte, ok? Vamos ver, dá uma olhada no slide. Quando pedirmos para resolverem problemas ou questões, faça o problema tal, faça a questão número tal, significa que as mesmas devem ser feitas sem entregar, feitas sem entregar, ok? Até a aula seguinte. Então, faça um problema tal, faça a questão tal. É porque nós vamos avaliar essa questão, nós vamos avaliar este problema na aula seguinte. Mas aí você não vai entregar, você só vai fazer a lição de casa, tá? A outra lição é para entregar. Então, quando pedimos para entregarem, para vocês entregarem os problemas, né? Aí o aluno terá 3 dias, olhe muito bem para isso daqui, terá 3 dias improrrogáveis, e isso contando sábado, domingo, feriado, não tem a dia santo, o que for. 3 dias improrrogáveis para fazer a peça manuscrita, não é digitada, é manuscrita. Na folha de prova, nos materiais aí, nessa área que nós temos virtual aí do Legale, já está a folha de prova que você pode baixar, né, o PDF, imprimir, tirar cópias, e o ideal é você fazer manuscrita na folha de prova. Aí depois você vai escanear ou fotografar e mandar esse material que você produziu para rodrigo.capobianco@aulasplanejadas.com.br, né? Então vejam, imagine que eu dê uma aula e as aulas já estão todas planejadas, né? Para os dias, tem todo o calendário, não importa quando você vai ver a aula, hein, mas está o calendário lá. Então veja, né? Você pode ver e rever quantas vezes for necessário, mas as aulas serão veiculadas em determinadas datas. Então vamos imaginar que uma aula seja veiculada numa terça-feira. Aí eu peço para você entregar um problema. Então você tem quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira, até sexta-feira, meia-noite, você pode entregar, mandar um e-mail com essa sua peça, ok? Se eu der uma aula na quinta-feira, então aí você tem sexta, sábado, até domingo, meia-noite. Mas domingo sim. Não tem sábado, não tem domingo, não tem feriado. É domingo, você tem para entregar à meia-noite a peça, ok?
Um dia pode ter problema, no outro dia pode ter problema. 3 dias realmente não tem desculpa. Então você pode entregar. E não adianta depois querer entregar tudo de uma vez. Não. São essas datas e são improrrogáveis. Por quê? Porque tudo faz parte de uma preparação. Tudo é pensado para que você consiga fazer a sua prova adequada, se preparar adequadamente para a prova, ok? Ah, professor, eu estou sem dinheiro, eu não queria pegar a folha de prova. Posso fazer numa folha de caderno? Pode, sem problema. Não vou recusar por isso. Né? Sendo folha pautada, que você vai fazer à mão, não pode ser folha sulfite, sim folha pautada, você pode fazer. Só que, assim, sinceramente, vale a pena o investimento. Porque você fazendo uma folha de caderno, ela não tem a mesma formatação que na prova. Então você vai se preparar numa folha e no dia da prova vai ser outra. Isso pode atrapalhar. Ao passo que se você já fizer na folha de prova, como você vai encontrar no dia da prova igualzinho, você já começa a se acostumar com o tamanho, com a formatação, e isso vai te ajudar demais. Você vai ter plena condição de fazer uma excelente prova, ok? Então, vai a dica, né? Vale a pena pegar, imprimir e tirar cópias e sempre fazer as questões em cima dela e depois escaneando e mandando para nós. Escaneando ou tirando foto e mandando para o e-mail aí que nós mencionamos. Correto? Entenderam como é que a gente vai trabalhar e interagir? Ótimo. Agora, eu queria falar, ainda aqui rapidamente com vocês, porque eu só vou dar uma ideia do que vocês vão enfrentar daqui para frente. No dia a dia, a gente vai trabalhar muito e profundamente com esse método. Então, não se preocupe, né? Todas as aulas, praticamente, a gente vai falar do método. E então eu quero anunciar para você qual é o método que a gente utiliza aqui, né? Baseado em mais de 20 anos de experiência de preparação para o exame da OAB. Vamos lá, dá uma olhada. Então, método utilizado, né? Então, que método que nós vamos utilizar, né? Então, vejam só. Nós dividimos a análise do problema apresentado e também das questões, tá? Isso serve para o problema e também para as questões. Em 2 etapas. Nós temos sempre que achar o raio-x, já vou dizer o que é, e o esqueleto. É com base no raio-x e no esqueleto que nós vamos conseguir desenvolver a preparação e também no dia da prova você vai trabalhar em cima disso. Tudo que você fizer na preparação, você vai fazer no dia da prova, né? Então sempre a gente vai buscar nas questões e na peça principal o raio-x e o esqueleto. Quando se fala do raio-x, vamos entender. Então, o raio-x, o que é um raio-x, né? Então vejam só, é um fichamento, é a anotação de detalhes objetivos do problema. Né? Um raio-x, o que é um raio-x? Por que a gente deu esse nome de raio-x? Porque o raio-x nada mais é do que uma fotografia que consegue enxergar coisas que a olho nu não se consegue enxergar. Não é? Então, quando você analisa um problema, analisa uma questão, tem algumas coisas que você não percebe, tem alguns itens ali que passam batido para você e podem ser importantes. Então, você vai ter que fazer um fichamento, você vai ter que anotar os pontos principais da prova, né? Você vai anotando lá alguns itens, você vai dizer, eu já vou mostrar quais são os itens, você vai anotar quem é o seu cliente, qual é o crime, qual é a ação penal, vários fatores você vai fazer essa anotação, como se fosse um cliente no seu escritório. O cliente entrou no seu escritório e você precisa saber o que está se passando. Então você vai anotando o nome dele, qual o crime, quando aconteceu, o que aconteceu, e você vai anotando ali. Né? Então você tira daquele tumulto que é o problema alguns itens que ajudam, inclusive, na interpretação. O raio-x vai te ajudar a interpretar o problema.
Ele não resolve o problema, né? Ele não vai te dar peça, nem quais são as teses que você vai utilizar, mas ele te prepara para começar a fazer a prova. Então você, a partir dali, vai estar bem fortalecido para começar a entender e fazer o esqueleto, porque o esqueleto é realmente a solução. O esqueleto ele vai te dar tudo. Ele vai dizer qual é a peça, competência, qual é a tese, vai mostrar para vocês como constrói a peça. Ele te dá 90% da prova. Ele só não te dá 100% porque ainda tem a sua capacidade de interpretação e exposição. Ok? Dá uma olhadinha no esqueleto. Então, o esqueleto, tem o raio-x, tem o esqueleto. O esqueleto, ele faz você encontrar as coisas, faz você encontrar a peça, qual a competência, qual a tese ou as teses que você vai utilizar e até mesmo a montagem da peça. Tudo isso você vai fazer aqui no esqueleto. Compreendido? Muito bem. Agora, eu vou, e claro que esse método a gente vai ver todos os dias, ou quase todos os dias aqui em aula, né? Não se preocupem, é só uma apresentação de como a gente vai trabalhar. Mas eu vou trazer aqui uma análise, né, de um problema, só para você entender um pouquinho mais profundamente como é que é o raio-x e o esqueleto. É apenas um exemplo, rapidinho, dá uma olhada. Então, análise do problema. Então, imagine que você tenha lá um problema, você lê o problema, mas antes de tentar adivinhar, prova da OAB não é adivinhação, antes de tentar adivinhar qual é a peça, endereçamento, argumentação, etc., você deve destacar no texto os pontos objetivos que ele nos traz, que é o raio-x, ok? Então, o raio-x ele basicamente trabalha com esses itens. A gente vai ver isso em todas as aulas, não se preocupe, agora você não precisa decorar, né? Mas a gente precisa identificar no problema quem é o nosso cliente, se ele está na condição de réu ou de vítima, a situação prisional dele, se ele está preso, se ele está solto, qual a infração que ele está envolvido, né? Qual seria a pena em abstrato dessa infração, a gente vai na lei, descobrir a pena em abstrato, pena em concreto, saber se ele já foi condenado, se ele tem pena em concreto. Se o problema menciona datas, as datas, idade, né, datas, idades, períodos, são sempre referências, referências importantes, referências que vão dizer para nós aqui alguns dados importantes para resolver. O procedimento, qual o procedimento a ser seguido e qual é a ação penal. Com esses itens, se você fizer essa análise prévia, tanto do problema quanto das questões apresentadas, vai ser muito mais fácil para você conseguir encontrar os caminhos do esqueleto, né? Aquilo que você realmente traz de solução. Esse fichamento é fundamental. A gente vai treinar, 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 você vai ficar craque, não precisa decorar nada disso, né? Aí nós vamos para o esqueleto. Fez o raio-x e esqueleto, dá uma olhada. Então, uma vez feita essa análise objetiva, que é o raio-x, você deve partir em direção à solução. Buscar qual é a peça, competência, tese, essa solução, ela passa pelo esqueleto. A gente vai tentar encontrar o esqueleto da coisa aqui. Para encontrar a peça, esse é o primeiro objetivo, você deve analisar em qual momento processual o seu cliente está. Não se preocupe, senhores, a gente vai treinar bastante isso. Mas nós temos, a rigor, 4 momentos processuais. Então, em cima desses 4 momentos processuais, a nossa procura pela peça será facilitada. O momento 1 é antes do recebimento da denúncia ou da queixa. O momento 2 é após o recebimento da denúncia ou queixa e antes da sentença. O momento 3 é após a sentença e antes do trânsito em julgado. E o momento 4 é após o trânsito em julgado.
sempre 4 momentos processuais, né? Então, a primeira busca, e eu vou explicar para vocês com calma como é que a gente encontra, né? Qual é o momento ali, mas se você encontrar o momento processual adequado, você saberá inevitavelmente qual é a peça, né? Porque dependendo do momento processual, você vai encontrar uma peça adequada. Né? Em cada momento tem uma série de peças e aí você vai encontrar qual é a peça, a gente vai treinar bastante isso, ok? Então, ó, dá uma olhada, depois da peça vem a competência, dá uma olhada. Então, dependendo do momento processual, você poderá utilizar uma espécie de peça processual e a gente vai dizer quais são as peças do momento 1, quais são as peças do momento 2, do momento 3, do momento 4. Né? Muito bem. Descoberta a peça adequada e a sua estrutura, você precisa definir a competência. Para isso, use do seguinte método. Verifique para qual instância você se manifestará. Se você, naquela peça que você encontrou, vai se manifestar para, primeiro, para o juiz, que na primeira instância, para um tribunal na segunda instância, ou para a terceira instância, ou instância especial, que são os tribunais superiores, né? E, definida a instância, encontre o órgão adequado dentro daquela instância. Por exemplo, na primeira instância, você não tem só vara criminal. Tem vara do júri, vara do juizado especial criminal, vara criminal federal, vara de execuções, vara criminal. Você tem um monte de coisa. Na segunda instância, você tem vários tribunais também e assim por diante. Ok? Bom, uma vez que você definiu qual é a competência, você está ganhando o jogo. Você sabe qual é a peça, sabe qual é a competência, para onde vai. Nós vamos encontrar o ponto principal, que é a tese. A gente vai brigar muito por isso, vocês vão entender muito bem isso. Como é que a gente encontra as teses? Dá uma olhada. Definida a peça e a competência, é o momento de encontrar as teses, né? Então, todos os problemas, eles apresentarão pontos indiscutíveis e pontos discutíveis. A solução está aqui nos pontos discutíveis, tá? O que seriam pontos discutíveis? Ó, dentro dessas possibilidades, você grifa no problema os pontos discutíveis, que são as opiniões e os dados técnicos. As teses vão ser encontradas exatamente aqui, nas opiniões e nos dados técnicos. Opiniões, por exemplo, o problema menciona, consta na denúncia, a opinião do promotor. O juiz na sentença disse, a opinião do juiz. A testemunha mencionou, a opinião da testemunha. O laudo constatou, a opinião do perito. Então, essas opiniões vão ajudá-los a encontrar a tese. Vamos trabalhar bastante. E os dados técnicos. Então, a OAB vai tomar atitudes técnicas, né? Preferiu-se a competência, é um assunto técnico e nem sempre está correto. Na citação, o oficial fez isso ou fez aquilo. Na sentença, o juiz agiu assim ou assado. Quando da prisão em flagrante, o delegado agiu assim ou assado. Então, são questões técnicas e nem sempre essas questões técnicas foram bem feitas, bem executadas, e isso pode gerar teses também para você. A gente vai trabalhar bastante em cima de cada problema e você vai encontrar também as saídas possíveis, né? Encontrou a peça, encontrou a competência, encontrou as teses, só falta montar a peça. E aqui a gente vai aprender a montar, sim. Você tem a oficina de processo? Tem, é um alicerce para vocês, mas aqui a gente vai aprender a montar. Toda peça é dividida em 5 partes, e isso a gente vai trabalhar toda a aula. Dá uma olhada. Então, toda peça processual pode ser dividida da seguinte forma: você tem um endereçamento, e a gente vai trabalhar buscando o endereçamento, as formas de endereçamento, as palavras que devem ser utilizadas. Toda peça tem um preâmbulo, não é? Que é a parte inicial, que diz quem vai entrar com o quê. A narrativa dos fatos, e a gente vai aprender a narrar os fatos corretamente.
O direito, que é o desenvolvimento da argumentação, a gente vai ver como é que a gente argumenta as teses, e o pedido em que a gente vai, né, fechar a peça mostrando tecnicamente o que precisa ser pedido, né, o que a gente quer. A gente vai fazer uma petição, a gente sempre está pedindo alguma coisa. Compreendido? Isso é só um panorama geral para que vocês fiquem aí ligados na nossa metodologia. Legal, pessoal? Então, nós vamos encerrando por aqui, não é? E já na próxima aula, vadimeco na mão, hein? Já vamos começar a utilizar na próxima aula o vadimeco, e a gente vai começar a trabalhar bastante já na próxima aula. Até mais!